Nós temos atividades na nossa casa também às quartas-feiras, quarta e sábado, e hoje estamos aqui revendo companheiros da casa de José, o carpinteiro, e interessante que eu estava visualizando e o irmão espiritual falou que aquele que quiser falar do evangelho e quiser grande público, ele não vai falar de coração. Ele vai falar para agradar, vai falar para esclarecer dentro de um conceito muito rasteiro. E todos nós temos o interesse inalienável de nos melhorar. Aquele que acha que tem a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um umbral assim, né? Porque quando a gente não tem a proposta de mudança, é porque o evangelho ainda não encontrou guarida no nosso coração. E André Luiz fala para a gente num livro fininho chamado Coragem. André Luiz fala que aquele que é detentor de conhecimento de 5 minutos do evangelho já tem tempo suficiente para promover uma mudança íntima. A minha grande questão é que eu quero mudar o outro. Muito mais fácil. Luiz, você está errado nisso. Daniele, você também. Ana Maria também. Mas eu não tenho capacidade nenhuma de modificar ninguém. Se eu pudesse modificar alguém, o primeiro que eu iria modificar seriam meus filhos. Que tem hora que dá uma dor de cabeça danada, né? A gente fala, olha, vai por aqui. Não, por ali é melhor. Vai por ali, quebra a cara, chora e tem que ir a gente lá ajudar a consertar. Então, eu não consigo mudar meus filhos. Agora, quanto a mim, sim. A proposta do mestre é sempre direcionada ao indivíduo e não à coletividade. Jesus nos fala, segundo o evangelista Mateus, ele diz, se quiseres me seguir, ou se você quiser me seguir, não é o outro, não é o grupo todo. Se quiseres me seguir, negue a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eu não quero negar a mim mesmo, ou seja, abrir mão dos meus valores, que são extremamente voláteis. Hoje, o que é muito importante para mim, amanhã já mudou a importância disso. Então, eu negar a mim mesmo é uma tarefa bastante complicada para mim. Nega a ti mesmo, tome a tua cruz. Aceitar as dificuldades que nessa existência nós estamos enfrentando, pois sabemos que Deus é amor. Deus não castiga. Deus não pune. Porque quem ama não castiga. Jesus faz uma comparação que é desconcertante para a gente. Jesus fala assim, se um filho pede um pão, o pai não dá uma pedra. Se pede uma fruta, não dá uma serpente. Sendo mal do jeito que és, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que dirá Deus, que é a perfeição absoluta. Então, se eu ainda não consigo negar a mim mesmo, se eu não quero tomar a minha cruz, ou seja, aceitar as dificuldades que eu tenho que enfrentar nessa existência, dificuldade não porque eu estou sendo punido pelo erro de ontem, não, mas porque eu preciso me aprimorar num sentimento de perseverança, de fortaleza. Então, eu não quero negar a mim mesmo, eu não quero aceitar a minha cruz, mas eu quero seguir Jesus. Porque ele fala, nega a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eu adoro Jesus. O mestre é maravilhoso, mas eu quero só o bônus de seguir Jesus. Sabe? Olha, ali vai um cristão. Mas cristão mesmo, na acepção da palavra. Porque uma coisa que eu sei fazer muito bem é enganar. Uma maravilha, eu engano, sabe? Todo mundo acha que eu sou gente boa pra caramba. Hoje a minha esposa não pôde vir, e eu também não queria trazer ela, porque eu não podia falar, né? Que eu era gente boa, porque ela ia ficar com o dedinho assim. Não é tudo isso, não. Por quê? Porque dentro da minha individualidade, dentro da minha convivência, eu sou o que sou dentro da minha casa. Ninguém aqui, em sã consciência, vai fazer uma grosseria para a esposa e todo mundo perceber, ou a esposa para o marido. Não vai fazer. Né? Diante de uma insatisfação, o máximo que a gente faz é olhar de rabo de olho assim. No máximo. Mas quando o outro olha para a gente, o que foi? Nada.
Está tudo certo, né? Dá o sorrisinho. Então, nós ainda não temos ainda a conduta do negue-te mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ainda não temos. Partindo desse princípio, como é que eu vou querer exigir do outro aquilo que eu não consigo fazer? Olha, o Luiz, a Daniele falou uma coisa para mim que me magoou profundamente. Aí o Luiz, com todo o sentimento evangélico, Evaldo, perdoa o teu semelhante 70 vezes 7. Aí alguém vai no carro, passa o Luiz na frente, o Luiz mete a mão na buzina, quer dar uma fechada no cara, mas dá a receita, a gente dá, que é maravilha. Agora a gente tomar o remédio, aí começa a complicar para o nosso lado. A página de hoje também é do livro Vinha de Luz. Não é Luz Imperecível. Aliás, Luz Imperecível é um livro do Honório Onofre Abreu, que é uma coisa maravilhosa. Quando quiser aprender o Evangelho e ficar com vergonha do que está lendo, pega esse livro. É muito bom, né, Rubens? Muito bom mesmo. A página de hoje, do livro Vinha de Luz, que é editado por Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, é queixas. Olha que maravilha. Queixas. Eu sei de coração que aqui, no José o Carpinteiro, ninguém se queixa de nada. Eu sei disso. Lá no CSX, que é a minha casa, é uma encrenca, sabe? Se está o ventilador ligado, mas está frio para estar o ventilador ligado. Aí você vai e desliga, o outro fala assim, mas por que desligou? Um calor desse danado. Né? Tá vendo? É só para poder agradar fulano. Se fosse eu que pedisse, o ventilador ia ficar desligado o dia todo, porque a mim ninguém ajuda. Lá tem isso. Aqui eu sei que não tem, não. Eu sei que aqui o pessoal é tudo bacana, entendeu? Ninguém reclama da Conceição aqui. Conceição também não reclama de ninguém. Um doce de candura, não é? Azedo, mas doce. Né? E no texto aqui, que Emmanuel se baseia para orientar a gente nessa página, diz assim no Evangelho, na carta de Tiago. Tiago fala assim, lá no capítulo 5, versículo 9. Presta atenção, Conceição. Irmão, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eu acho melhor mudar de página, né, Luiz? Essa não caiu bem, não. Né? Porque se queixar é o quê? É você apontar o erro do outro, afirmando que você não comete aquele erro. E aí? Como é que faz? Porque não tem o velho ditado? Né? Não tem aquilo que está lá no Evangelho? Aquele que não tiver pecado, aí a gente mudou. Né? Aquele que não erra, atira a primeira pedra. Eu acerto daqui. Sabe? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quando eu estou me queixando de alguém, eu estou dizendo que eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu não cometo os mesmos erros que aquela pessoa de quem eu estou me queixando comete. Eu posso fazer essa afirmação? No meu caso, eu tenho certeza que não. Eu não tenho. No meu caso, eu estou aprendendo que mais vantagem eu faço me calando diante daquilo que eu interpreto como injustiça do que querer arrumar adeptos para as minhas queixas. Olha, você não sabe o que o Rubens falou para mim. Rubens? Pô, mas ele é um cara bacana. Só se for com você, que comigo é um catiço. Entende? É um siri na lata. Rubens é uma pessoa intragável. Aí vem outro e fala assim, olhando por esse ângulo, aí começa a achar defeito no Rubens. Olha o que eu estou estimulando com a minha queixa. Porque, afinal de contas, o ensinamento evangélico diz que não façais ao vosso semelhante aquilo que não gostaria que ele fosse feito. E quando eu me queixo de alguém, eu estou acusando alguém de alguma atitude que me feriu e eu não merecia aquilo. E esse conceito do merecimento, para nós, espíritos encarnados num plano de prova e expiação, é bastante limitado. Bastante limitado. A espiritualidade que nos assiste, nesse momento, se fosse se basear pela questão do merecimento, dificilmente teríamos condições de estar aqui dentro para assistir uma reunião, tomar um passe, beber uma água energizada, porque estaríamos
de certa forma, despreparados como espíritos para essas benesses, mas eles não analisam as nossas condições, mas sim a nossa necessidade. E você não vai escutar nenhum espírito da equipe de José o Carpinteiro fazendo queixa de ninguém. Não vai. Tem uma página no Evangelho sobre a indulgência, que o benfeitor fala que o indulgente, ele mesmo reconhecendo o erro de alguém, ele ameniza a forma como aquele erro vai ser tratado. Então aqui Tiago fala: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Essa condenação se aplica o quê? À medida que você julgar o teu semelhante, você será julgado. A condenação que Tiago se refere é nesse sentido. Se eu estou me queixando de alguém, apontando os inúmeros erros que aquela pessoa comete comigo, e eu estou falando isso tanto a nível familiar quanto a nível social. Se eu estou me queixando, eu estou dizendo o quê? Que eu jamais vou cometer aquela atitude. E eu tenho certeza absoluta que eu vou falhar na próxima esquina, na próxima curva do meu caminho. Aí Emmanuel comenta para a gente. Ele fala assim: Emmanuel, não é Evaldo, não. Se tiver que ficar com bronca, fica de Emmanuel, por favor. A queixa nunca resolveu problemas de ordem evolutiva. Entretanto, se os aprendizes do Evangelho, que somos nós, somassem os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, porque eu não estou me queixando, eu estou desabafando, sabe? Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou só comentando um fato que aconteceu que eu achei ruim demais, gente, pelo amor de Deus. Aí Emmanuel está falando que isso aí é um falso desabafo. Admirar-se-iam do volume de tempo perdido. A gente às vezes encontra algumas pessoas na nossa caminhada, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, que depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou bom. Não é? Ô fulano, como é que tá? Tu nem imagina, tá uma tristeza só. Aí, poxa, tá bom, aí você ouve, né, dá uma palavra de estímulo, no outro dia, e fulano, como é que você tá? Olha, lembra aquilo que eu te falei ontem? Piorou. Sabe? A pessoa tem, muitas das vezes, uma ânsia muito grande de colocar as dificuldades em tudo que se diz relativo a ela. E perde tempo. Emmanuel diz que a gente perde tempo. Porque enquanto eu estou me queixando de alguma ação da Daniele, a Daniele, que não percebeu a minha chateação, ela continua a jornada dela. Continua a vida dela, fazendo as atividades que são importantes para ela. E eu fico ali, amassando barro na minha reclamação, na minha queixa. No segundo parágrafo, Emmanuel fala assim: realmente, muitos trabalhadores valiosos não se referem a sofrimento e serviço com o espírito de repulsa à tarefa que lhes foi cometida. Não, o trabalhador, ele não se refere como sendo um fardo à tarefa. Não, ele vai desenvolvendo a tarefa. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. A amizade e a confiança sempre autorizam confidências. Você se confidenciar, você chamar um amigo, colocar para ele as tuas agruras, as tuas preocupações, é super certo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mesmo nesse particular, contudo, vale disciplinar a conversação. Ou seja, se eu aproveito que o Luiz está dando atenção à minha dificuldade, aí eu já entro no caminho da queixa, da lamúria, da reclamação pertinente. Aqui ninguém me entende, é muito difícil, aqui para mim tudo é difícil. Se eu não direciono o Luiz para o entendimento que o Evangelho me propõe, da questão do perdão incondicional, porque é Jesus que fala. Jesus complica a vida da gente, hein? Que ele fala assim: se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, o que Jesus manda fazer? Tapa a mão na cara dele? Não. Perdoa.
Perdoa. Então, se alguém vem falar comigo de algum erro que um outro irmão cometeu, a minha palavra tem que ser conciliatória. Poxa, entende o irmão, às vezes ele está num momento não muito feliz, está passando por alguma dificuldade e ele indevidamente descarregou em você. Mas a gente está numa casa de caridade. A primeira caridade é compreender a dificuldade do outro. Porque se ficarmos aqui, nós, cada um apontando o erro do outro, o que nós íamos ganhar com isso? Qual era o sentimento real que nós sairíamos daqui? Com confiança, esperança e perseverança? Ou com aquele azedume de que, viu, não adiantou nada eu vim aqui. Saí pior do que eu cheguei. Então nós temos que ter muito cuidado que, embora seja um momento de confidência entre amigos, mas não podemos enveredar pela queixa descontrolada, sabe? Pela queixa persistente. Eu repito a expressão, que depois que inventaram o tá ruim, não ficou mais bom para ninguém. A doutrina me propõe, no seu bojo de entendimento, o otimismo. Sabe? Porque conversávamos antes da reunião. Ah, porque tem lugar que está com um processo de violência mais acirrado. Se você quer um planeta feliz, comece a transformar dentro de você. Comece. Ah, um absurdo que está acontecendo aqui, ali, assalto, crime, violência. Concordo plenamente. Mas você já fez uma prece pelaquele que pratica a violência? Pedindo a Jesus que tenha misericórdia dele? Porque se fosse teu filho que estivesse praticando a violência, você ia junto com a sociedade execrar ele para que ele fosse preso, a gente nem pede, mas que exterminasse ele, ou você pediria ao coração amoroso de Maria que mudasse o coração do teu filho, que ele saísse dessa vida de crime. Então, muitas das vezes, na casa espírita, o que nós observamos, basta uma pessoa falar de um assalto que houve nas proximidades para todo mundo trazer à tona os crimes que aconteceram ao longo daquela semana. Qual a vantagem disso? O que eu estou trazendo para o ambiente da casa em termos de equilíbrio? Ah, Evaldo, a gente vai viver alienado? Não. Mas a gente tem a palavra do Mestre Jesus que ele diz: a cada dia basta o seu mal. A dificuldade física que eu enfrento no trânsito da minha jornada, ela não pode ser justificativa para tirar a alegria do outro, tirar a harmonia do outro. E muitas das vezes eu chego na casa espírita, lembra daquele personagem do desenho animado, da hiena? Ó vida, ó dor, sabe? Eu chego na casa assim. Eu não consigo encontrar motivo de felicidade por estar dentro de uma casa que nem a casa de José o Carpinteiro. O que eu venho buscar aqui? Tristeza ou alegria à luz do Evangelho? E à luz do Evangelho, a alegria do Evangelho, Emmanuel fala para nós, todo cristão sabe que no final da sua jornada tem o quê? Salva de palmas ou uma cruz? Porque não foi o que a gente ofereceu a Jesus? Não foi? O mestre, ele veio trazer o quê? Queixa, reclamação, abatimento. Ele veio nos trazer bom ânimo. Eis que vos trago uma boa nova. Evangelho, que vem lá do grego, evangelho, quer dizer boa nova. Já viu uma boa nova ser motivo de tristeza? Então, nós temos que começar a mudar o nosso entendimento. Porque a doutrina espírita, ela nos propõe uma alegria otimista e não uma euforia sem razão. Euforia, ela causa conturbação. A alegria é um sentimento de nobreza da alma. Emmanuel continua. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres do caminho, além de anular grandes cotas de energia improficuamente. A palavra lamentosa desfigura muitos quadros nobres de alegria do caminho. Sabe, quando você está naquele sentimento bom, da tarefa bem cumprida, daquilo que você se propôs a fazer, e chega uma pessoa que começa a se lamentar de tudo. No outro dia eu escutei assim, viu lá o que o presidente dos Estados Unidos fez? Como é que a gente vai viver num mundo assim?
Eu estou onde? Ah, que não me incomoda? Claro que incomoda. Claro que incomoda. Emmanuel fala que a tristeza, o sofrimento de um irmão lá no Japão interfere na minha felicidade, porque nós somos um conjunto. Evidentemente que a atitude do nosso irmão, a quem a gente pede a Jesus que ilumine o coraçãozinho dele, conturbado, ele é uma atitude indevida, mas ele não vai poder solucionar as minhas dificuldades hoje aqui. Não vai. Então, tem pessoas espíritas que falam assim, não vale a pena lutar. Não vale a pena lutar. Tem uma frase do Evangelho de Jesus que me impactou durante muitos anos, até eu conseguir fazer uma reflexão que acalmou meu coração. Jesus fala assim no Evangelho de João, eu acho que é capítulo 22, mas eu não tenho certeza. Jesus fala assim, o mundo jaz no maligno. É forte. O que Jesus está falando numa interpretação rasteira? Tem jeito não, gente. Tem jeito não. A terra é daí para pior. Não é? Porque a interpretação mais rápida dessa afirmação do mestre poderia ser essa. Mas não. Sabe qual é a interpretação que Jesus deseja que nós cheguemos? O mundo jaz no maligno porque a nossa decisão ainda é pelo erro. Ainda é pelo que é errado. Pelo que ainda faz mal para mim e para o meu próximo. A hora que eu mudar esse meu entendimento e precisar entender que a prática do bem é que vai me ajudar no meu progresso moral e intelectual, então eu começo a mudar o meu mundo íntimo, que não mais jaz no maligno, mas que já busca o bem, já busca a bondade. Porque o desejo do mestre é que todos nós caminhemos rumo à felicidade. Kardec pergunta aos benfeitores se existe algo comparativo à fatalidade em relação aos espíritos, e os benfeitores dizem que sim. Em relação à vida material, a fatalidade é nascer e morrer. Em relação à vida espiritual, fé no futuro. E se eu tiver a minha fé bem solidificada no futuro, eu vou deixar as queixas de lado. Até vou ouvi-las de alguém. Mas eu vou conseguir manter o meu equilíbrio, porque muitas das vezes, você, como diz aqui o texto de Emmanuel, você está até num momento legal na tua caminhada, sabe? Legal. Tem um problema, mas também todo mundo tem, não adianta eu ficar parado, preso nessa percepção, né, que o meu problema é maior do que todo mundo. Não, isso é megalomania, entende? Isso aí é querer valorizar demais a dificuldade que você enfrenta. Dificuldade para mim, para o Evaldo, que eu poderia classificar como um grave problema, é a mãe que sai domingo de manhã, 6 horas de manhã de casa, para enfrentar uma fila lá em Jericinó para visitar o filho preso. Isso para mim é problema para caramba. Porque ela não sabe se vai chegar lá, vai encontrar o filho vivo. O ambiente é de conturbação. Então isso é um problema sério para caramba. Problema sério é uma mãe que sai de casa e vai lá para o INCA, na Praça da Cruz Vermelha, para visitar o filho de 3 anos que está com câncer, bem violento. Isso é problema para caramba. Sabe? Ah, mas eu não sou compreendido. Não sou. Eu falo A, entende B, eu tento ajudar, só me dou mal. Isso aí não é problema, é posicionamento. Se você está tendo dificuldade de relacionamento no teu grupo familiar que não te compreendem a tua proposta, você começa a trabalhar no silêncio. Porque muitas das vezes a gente precisa, aliás, acha que precisa da bengala, do irmão, da irmã, do pai, da mãe, do filho, da filha. A gente pediu uma bengala. E quando nós entendermos que a bengala que a gente quer usar, ela mais nos fragiliza do que nos dá fortaleza, a gente começa a compreender que, embora aquela pessoa seja importante na minha trajetória, mas ela não vai funcionar como bengala para mim, porque ela tem que cuidar do equilíbrio dela. O meu equilíbrio é responsabilidade minha. Eu não posso basear o meu equilíbrio na vontade do outro, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, do meu marido, da minha esposa. Eu não posso basear. Assim também a questão em relação à queixa. Porque tem homem que a mulher chega em casa, ele já está com um rosário de tristeza na vida dele para botar no ouvido da mulher. E aí o que acontece com a mulher? Ela entra num baixo astral, numa sensação de menos-valia, que ela também começa
a se queixar. E, invariavelmente, a queixa vai um para o outro. Mas você também não faz isso, você também não faz aquilo, porque quando eu pedi, você não fez, quando eu chamei, você não quis, aí começa. Por quê? Porque o ambiente está esse ambiente de confronto permanente. E aí a gente esquece da palavra do Evangelho. Emmanuel continua. Isso aí é para pessoal lá fora, não é para a gente não, que eu vou falar agora, tá bom? O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo. É lá fora, que lá fora que deve estar os discípulos do Evangelho, não é? Lá fora. Porque, assim, tem um espírito me mostrando aqui cada queixa de cada um que está tendo na mente agora. Mas não é queixa não, gente. Eu estou só pensando naquilo. Não estou queixando de nada não. Entendeu? A Dani está pensando na mãe dela. Olha lá. Entendeu? O Rubio está pensando se a esposa estivesse aqui, não tivesse desencarnado, duvido que isso ia acontecer. Sabe? A gente começa a criar mentalmente determinados quadros que, graças a Deus, eu não vejo, nem quero ver, né? Mas a espiritualidade percebe. Então, Emmanuel, vou repetir aqui. O discípulo do Evangelho deveria, antes de qualquer alusão amargosa, ou seja, antes de qualquer comentário pernicioso, negativo, qualquer pensamento negativo, tranquilizar o mundo interno e perguntar a si mesmo: queixar por quê? Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? A gente não está num plano de prova e expiação? Então, se está no plano de prova e expiação, quer dizer que eu ainda sou um espírito que sou recalcitrante. Eu demoro a entender a necessidade da prática do bem. Se eu ainda não entendo que eu estou encarnado nesse planeta para aprender a praticar o bem, eu ainda estou na dúvida com esse relacionamento da espiritualidade para comigo. Não será a esfera de luta o campo de aprendizado? Acaso não é a sombra que pede luz, a dor que reclama alívio, não é o mal que requisita o concurso do bem? Se alguém vem com uma bacia cheia de queixa para cima de mim, eu não tenho o direito de disputar quem está se queixando mais. O Luiz chegou e falou assim: cara, minha perna está doendo. Está doendo pra caramba. Ah, porque você não tem 5. Eu tenho 5 hérnias de disco, Luiz. 5. Quando elas brigam comigo é uma tristeza. Eu não viro o pescoço para lá porque a cervical não deixa. Eu não consigo andar rápido porque a lombar não gosta. Então, a perna aí é de menos. A gente entra na disputa de quem tem mais problema, quem tem mais queixa para realizar. A proposta de Emmanuel é o seguinte: quando o Luiz chegar perto de mim e falar: poxa, Walter, minha perna está doendo, rapaz, esses dias tem sido difícil. Pô, Luiz, tem um amigo meu que é médico, tem mesmo, né, Luiz? Amigo meu. Pô, vamos lá, vamos ligar para ele, de repente ele pode te ajudar. Eu vou ajudar o Luiz a buscar a questão que ele está apresentando para que ele entenda que ele não está sozinho na trajetória, mesmo com dor, ele não está sozinho. Agora, quando eu viro assim, Luiz, olha só, meu irmão, ó, todo mundo tem problema. Tu não é o único não, cara. Dá teu jeito aí, se vira. O que eu estou dizendo? Que a minha indiferença à dor alheia, ela passou longe, absurdamente longe do meu conceito de evangelho. Emmanuel está dizendo aqui, não é a sombra que requisita a luz. Se eu estou naqueles dias meio acabrunhado, com dificuldade de entendimento das coisas que eu estou enfrentando, o que eu preciso? De alguém que possa me ajudar a esclarecer o que o Evangelho propõe para mim. Eu abri... Cadê? Livro dos Médiuns, o Evangelho. Eu abri esse livro aqui só quando o pau está quebrando no meu lombo, eu não vou perceber muita coisa, não. Eu tenho que abrir esse livro aqui quando eu estiver no momento de paz íntima, porque aí as reflexões vão falar mais fundo ao meu coração. Porque quando eu estou enfrentando um problema muito grave, sabe, Rubens, eu vou abrir o Evangelho e eu quero solução imediata aqui. Aí eu abro aqui, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Aí, causas atuais e anteriores das aflições, que é um dos tópicos.
Se eu estou passando por alguma dificuldade, não encontro a justificativa nessa existência, é bem provável que a causa esteja em existências anteriores. Mas Kardec não botou aqui causas futuras das aflições. Ele não botou esse tópico aqui no capítulo 5, porque como eu estou analisando o meu comportamento hoje e o que eu vou esperar do amanhã em função do meu comportamento de hoje. Porque Kardec pressupõe que o espírita, ao analisar o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo, propõe a sua mudança. Porque é o Espírito de verdade que fala para nós, o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral. Não é o que já fez a transformação moral, esse não está encarnado aqui na Terra, não. É aquele que promove, que luta para fazer a sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as más inclinações. E me chama a atenção o ato de domar as más inclinações. Que nós somos de uma época que os circos tinham as feras, leões, tigres, né, que eram domados. Tinha lá o domador, entrava lá de fraque e cartola, né, com um chicote e uma cadeira. Ele estalava o chicote, o leão ou o tigre pulava de uma bancada para outra. Domar as más inclinações. Kardec está dizendo que as minhas más inclinações são feras selvagens, que se eu não me esforçar em domar, ela vai me devorar. Porque tinha dia que o leão não estava muito afim de escutar barulho na cabeça dele, quando estalava o chicote, o leão dava uma mãozada, quebrava a cadeira. E o domador ficava como? No desespero, não dava para correr, porque o troço era tudo cercado, uma jaula cercada, não é? Então ele ficava batendo no leão, e o leão interessado em acabar com as tendências negativas do domador através das mordidas. E eram vários casos que aconteceram. Aí Emmanuel fala para a gente que nós devemos, no aspecto de domar as más inclinações, usar a cadeira da obediência e o chicote da resignação. Quem quer ser obediente e resignado diante das dificuldades que enfrenta na vida cotidiana? Diante da ignorância de um patrão, da desconfiança do marido, da esposa, quem quer ser obediente e resignado nesse momento? Obediência e resignado não é aturar tudo, não, pelo amor de Deus. Tá? Não é servir de capacho para ninguém, não. Nem o homem para a mulher, nem a mulher para o homem. Não é, não. Obediência e resignação é você entender que se naquele momento a tua proposta não está sendo entendida, você buscar outro caminho. E a resignação é não ficar chorando pelo que você deixou para trás. Porque quando eu entendo que eu tenho que domar as minhas más inclinações, e eu tenho que usar esses dois elementos, da obediência e da resignação, eu tenho que entender que não vai ser do meu jeito. Não vai ser da forma que eu quero. E muitas das vezes a gente usa uma expressão, muito, é do meu jeito não é ou não é nada. Só que a gente não está preparado para o nada. O nada vai nos levar a um ambiente de revolta, de reclamação. Aí Emmanuel aí agora começa a amenizar, Dani. Começa a ficar bom agora. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Ficou melhor, não ficou? Acho que não. Não. A queixa é um vício imperceptível que distrai pessoas bem intencionadas da execução do dever justo. Sabe? Poxa, olha, eu sei que o Evangelho me propõe essa questão aí que Evaldo falou de obediência e resignação. Tem uma página de Lázaro sobre isso. Ele diz, aí a pessoa até recita, eu faço isso. Obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Isso aí de cor. Mas como é que eu vou aplicar isso? Porque ele diz o seguinte, que às vezes a gente tem um hábito de se queixar, sabe? Sim, a gente está no outono, mas parece que está no verão. O Brasil todo está passando por uma frente fria, a gente está aqui suando igual vaca para dar cria. Eu não entendo que tempo é esse. Não é, fulano? Aí o fulano fala assim, mas se você analisar bem, você também tem possibilidade de realizar as tuas tarefas. Ah, lá vem o certinho. A gente dá debocha.
Não é? A gente dá debocha. Quando a pessoa vem com uma percepção de otimismo, a gente debocha. Sabe? Por isso que ele diz que é um vício imperceptível, porque você quer alguém que reclame junto contigo, que se queixe junto contigo. Aí fica aquela disputa interminável. Sabe? Fica aquela disputa constante de quem sofre mais. Como se o sofrimento fosse um galardão. E não é. E não é. A resignação é uma medalha que dizem que é muito bonita, essa medalha da resignação. Não tem a mínima ideia de como seja. Mas a resignação te leva à compreensão da existência de um Deus de amor. Sabe? Não é um Deus punitivo. Aquele que falar que está sendo castigado por Deus é porque não entendeu o conceito que a doutrina espírita nos propõe no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O conceito que o mestre nos traz como os 2 mandamentos de maior importância, ele está internamente ligado ao conceito do amor infinito de Deus. Vamos lá. Preparados? Existem obrigações pequeninas e milagrosas que, levadas a efeito, beneficiariam grupos inteiros. Todavia, basta um momento de queixa para que sejam irremediavelmente esquecidas. Vocês estão se preparando para uma atividade na casa que vai movimentar, com as graças de Deus, muitas pessoas, que é a festa junina, não é? Agora, mês que vem. Dia 8? 14. Dia 14. Né? Um sábado. Todo mundo preparado, envolvido para realizar, dar de si o melhor. Aí chega num dia da festa, o Rubens fala assim: vai chover. Não, vai chover. Vai chover, vai vir ninguém não. Eu já sei, deu chuva hoje de manhã no rádio, aí começa a ver se a pessoa vai murchando. Né? Vai murchando. Aí a Conceição fala assim: tá estranho mesmo, acho até nuvem escura no céu. Sabe? Aí quando começa a chegar a pessoa, aí fala assim: para que vieram? Vai chover? É nesse sentido que Emmanuel está falando. A proposta é de trabalho no bem, mas às vezes um apontamento indevido esmorece o desejo de trabalho do outro. Sabe? O objetivo da gente seria o quê? Chegar aqui, o tempo está estranho, eu vou entrar em oração. Que seja chuva de bênçãos, né? Para todos nós, que a gente consiga congregar aqui os irmãos numa tarde maravilhosa, num dia maravilhoso. Aí cai aquele toró, Deus sabe o que faz. Por que eu vou entrar em desespero? Porque não aconteceu da forma que eu desejava. Sabe? A proposta daqui de Emmanuel é que você entenda que mesmo diante da proposta sincera de tarefa, você não pode se deixar levar por uma observação infeliz. E às vezes essa observação infeliz sai da gente, na nossa invigilância, sabe? Porque ninguém nos obriga a estar na casa de José o Carpinteiro. Eu, pelo menos, não me sinto obrigado aqui, porque eu vim aqui pelo convite de Ana Maria, mas eu vim pela alegria de estar aqui. Então, o que acontecer no trajeto da minha casa até aqui, eu vou superar, porque meu objetivo é estar aqui. É a gente conversar sobre o Evangelho. Então, Emmanuel fala, vou repetir, se alguém ou algum acontecimento te oferece ocasião de concurso fraterno, faze o bem que puderes sem reparar a gratidão alheia. E por mais duro te pareça o serviço comum, aprende a cooperar com o Cristo na solução da dificuldade. Elas vão acontecer na nossa caminhada, as dificuldades? Vão. É sem sombra de dúvida. Nenhum de nós aqui reencarnamos para estar num mar de almirante, sem onda, sem preocupação. Todos nós enfrentamos as nossas dificuldades, mas nós temos a certeza que temos um Cristo que vela por nós. Numa mensagem, um benfeitor falou para a gente, a Terra não é um navio sem comando, é Jesus que comanda o nosso planeta, ele é o governador do planeta, e Jesus não deseja que nenhum de nós sofra, porque ele fala, espero que não se perca nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou.
Em outro momento, Jesus fala assim: eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Você quer certeza mais clara do que essa, da presença de Jesus na nossa vida? Ou nós vamos fazer como alguns irmãos, esperar o retorno de Jesus? Como é que diz retorno de Jesus se ele não foi a lugar nenhum? Se ele afirma que ele estará conosco, é real a presença do Mestre na nossa jornada. Mas isso não quer dizer que você vai ter vida de flosô, não. Deitado na rede, tomando água de coco e alguém te abanando. Não vai ter, não. O nosso plano é um plano de prova e expiação. Você vai ter dificuldades, mas a existência física não é caracterizada pelas dores que a gente enfrenta. Aqui perto, você tem a instituição, o Casalar Dona Meca. Quando você estiver muito chateado, reclamando muito, dá um pulinho lá. Pede para ir lá, no terceiro andar do Casalar Dona Meca. Você vai encontrar lá jovens de diferentes idades, dos 13 aos 37 anos, 36 anos, que é o Eduardo, com uma patologia neurológica incapacitante. Não fala, não anda, todos eles têm traqueostomia e GTT, precisam de cuidados permanentes, 24 horas por dia. Aí você chega lá, tem um lá, João. O João, ele está lá desde os 3 anos de idade, está com 23 agora. Dessa mãezinha assim. Um sorriso lindo. Ele te dá um sorriso quando tu chega, tu fica com vergonha de reclamar de alguma coisa da vida, sabe? De se queixar de alguma coisa da vida. É um sorriso sincero que ele te dá e é olho no olho, sabe? Olho no olho. Você tem um outro menino lá de 17 anos, o Tiago, que o Tiago, um olhar vivaz, sabe? Ele não consegue levantar a mão. Mas ele olha para você com uma alegria de que você está ali. Sabe? E muitas das vezes a gente tem uma dificuldade, está resfriado, reclama igual a nega do leite. Sabe? Ah, porque mamãe falou, papai falou, meu filho falou, minha vizinha disse, e é um absurdo. A gente entra numa situação de sofrimento porque a gente não tem o olhar para o próximo. Se vocês quiserem passear algum dia, eu indico um passeio na Ação Cristã Vicente Moretti, lá em Bangu. Lá em Bangu. São 3 andares. Eu conheci a instituição antes de ser o que é hoje, né? Na época do Aurino Costa, que foi o fundador da Ação Cristã Vicente Moretti. Lá você tem 3 andares. No primeiro andar são crianças, jovens com diversas patologias neurológicas. No segundo andar são alguns casos mais graves de hidrocefalia. No terceiro andar são casos gravíssimos de hidrocefalia. São jovens que só a cabeça pesa 30 quilos. Então, eles não conseguem levantar da cama que eles estão instalados. São cabeças desse tamanho. Tá? Você vai lá, faz uma visita, que é possível fazer visita lá, você vai lá e depois sai reclamando. Vai lá de lá fazendo queixa da que você está sentindo isso, sentindo aquilo que você não compreende. Ninguém te compreende. Sabe? Vai lá. Porque nós somos muito favoráveis a viver o nosso mundo, o nosso círculo de ação. A gente sequer olha para o semelhante. Sequer olha para o semelhante. Certa vez um benfeitor falou para a gente que a indiferença, não minto, o desprezo é um jeito de ódio, é uma espécie de ódio. Sabe? Para mim, é 0 à esquerda. Para mim, morreu. Para mim, morreu. Assume, honestamente, fala, eu odeio fulano e não tenho a menor vontade de saber como é que ele está. Aí depois eu venho para a casa espírita para poder trabalhar no passe. Sabe? Aí o doutor Herman fala que está fazendo mímica. Você está fazendo mímica, porque você não construiu um ambiente propício no teu íntimo para beneficiar o teu irmão.
porque o teu nível de queixa chegou a patamares inimagináveis, sabe? Inimagináveis. Certo dia eu estava fazendo uma palestra numa casa, lá em Maricá, e eu vi que tinha uma senhora lá atrás que ela ficava assim. E eu comecei a querer descobrir o que ela estava olhando. Era uma mosca. Ela perdeu a conexão com a palestra. Quando terminou a palestra, ela virou para mim e falou assim: olha, seu Evaldo, o senhor desculpe, eu gosto muito da palestra do senhor, mas aquela mosca tirou minha paz. Uma mosca tira a paz da gente e a gente não consegue dar atenção àquilo que é necessário. Uma mosca. Olha o nosso nível de fragilidade das nossas percepções. Quantas vezes a gente vem para a casa espírita e fala assim: eu vou porque eu tenho compromisso, mas hoje eu não estou para a graça de ninguém. Você tem que vir porque você está com um problema, está com uma dificuldade. Aqui que é o lugar, aqui que é o nosso hospital, né? Emmanuel, para terminar, para a gente sair daqui feliz, né? Tem que fazer alguma coisa legal aqui para a gente. Ainda não achei não, mas eu acho que agora no último parágrafo vem. A queixa não atende à realização cristã. Não atende à realização cristã. Em parte alguma. E complica todos os problemas. Então, a queixa não é um argumento que vai te levar a realizar a tarefa que você... hoje eu tinha que vir aqui para limpar aqui, sabe? Passar um pano aqui no salão. Tu sabe que a Ana Maria ficou de vir e não veio? Tive que fazer sozinho isso aqui. Para me ajudar não aparece ninguém. Agora, se eu deixar uma cadeira fora do lugar, aí é uma reclamação. Sabe, a gente não aproveita a oportunidade de tarefa que nós temos para realizá-la bem feita, a não ser para reclamar daquele que não colaborou da forma que você queria que viesse colaborar. Aí Emmanuel continua. Lembra-te de que se lhe deres a língua para queixa, conduzir-te-á à ociosidade. O que eu vou fazer? Ninguém me ajuda. Fazer sozinho, mas como escravo, todo dia sou eu que tenho que fazer as coisas sozinho, porque ninguém aqui me ajuda, também não vou fazer nada. Porque lembra-te de que se lhe deres a língua, conduzir-te-á à ociosidade. E se te deres o ouvido, te encaminhará à perturbação. Se eu começar a prestar atenção nas queixas que fazem para mim, eu não vou conseguir desenvolver a tarefa que me foi confiada. Por quê? Porque eu, invariavelmente, vou entrar também no clima da queixa. O que Emmanuel nos propõe aqui é uma atitude... Eu sempre já tive esse entendimento para o Evaldo. O que Emmanuel nos propõe é que estudar o Evangelho é um ato de intelectualismo. Não é religião. Quem vem para a casa espírita achando que vai ser um religioso não compreendeu o objetivo da doutrina. O que a doutrina nos propõe é que nós sejamos homens de bem. E homens de bem está pouco interessado se você vai ajoelhar para rezar ou vai rezar em silêncio sem que ninguém perceba. O que Emmanuel nos propõe é que a minha atividade enquanto espírita, na casa espírita, eu tenho que ter a minha atenção voltada para fazer aquilo que é minha responsabilidade fazer. E quando eu paro, já viu que às vezes você está envolvido numa tarefa e chega alguém, começa a reclamar, e se você não parar e dar atenção a ela, ela começa a reclamar de você. Está vendo? Aqui ninguém me escuta. Eu cheio de problema, ninguém me escuta. Não, eu quero te escutar, mas vem junto comigo, vamos fazer a tarefa junto. Pode continuar falando as tuas queixas, mas vamos que você... Pode perceber, se você fizer isso, a pessoa começar a querer reclamar, e você convidá-la à tarefa dentro da casa espírita, ela vai falar, depois ela perde o ímpeto da reclamação, porque ela começa a se integrar na tarefa. Aí quando termina a tarefa, ela fala assim: fez tão bem eu vim aqui hoje. Eu vejo na nossa casa, todo sábado, 7 horas da manhã, tem higienização, vai um grupo para lá. Tem pessoas que chegam lá sem brincadeira, se arrastando, sabe? Quando termina, e é de 7 às 9, é 2 horas para limpar tudo, porque depois tem reunião mediúnica. Quando termina, tchau, pessoal,
Tchau, até sábado. Não, sábado não é você não. Ah, mas eu venho assim mesmo. Entende? Por quê? Porque o trabalho no bem modifica o nosso íntimo. A reclamação nos afunda no ostracismo, nos afunda na paralisação. Porque se eu me habituar que eu só venho à casa de José Carpinteiro para reclamar de alguma coisa, eu ainda não entendi qual é a função da casa. Certa vez uma pessoa chegou lá em Uberaba e estava esperando a vez de falar com o Chico. Quando a pessoa sentou do lado do Chico para falar, Chico já sabia, né, que Chico tinha aquela mania de ler pensamento dos outros, devia ser uma coisa terrível, né? Aí o Chico, quando a pessoa sentou, o Chico falou assim: ah, minha filha, não senta não, vem aqui comigo. Não, Chico, eu quero falar com o senhor. Não, você vai falar comigo. É que tem que descascar um saco de batata pro sopão. Enquanto eu vou descascando, você vai falando. A mulher pensou o quê? 2 horas de falar no ouvido do Chico, é uma maravilha. Com 15 minutos, o Chico falou assim: aqui tem uma faquinha sobrando, me ajuda. Aí ela parou de falar, começou a descascar batata. No final do saco de batata, ela falou assim: ah, Chico, me fez tão bem ficar aqui descascando batata. Sabe, a gente tem que buscar trocar as nossas queixas, as nossas reclamações, por uma tarefa no bem. Pode ser dentro de casa, que seria o adequado, né? A minha esposa fala que dona de casa fica à toa se quiser, porque sempre vai ter alguma coisa para fazer dentro de casa. Né? Graças a Deus eu não sou dono de casa, eu sou só o marido, mas senão eu não tinha tempo para nada. Mas quando você se propõe a mudar o teu íntimo, a proposta de transformação do teu íntimo, você vai entender que aquele que se queixa, ele ainda não aprendeu a forma laboriosa que você tem de levar a tua existência. Você não vai eliminar a queixa de ninguém. Mas se você conseguir eliminar as tuas queixas ou diminuir as tuas queixas, você vai ver como você vai sorrir com mais facilidade. Graças a Deus.